Oi, gente, olha, eu tô toda suada já. Nem saí de casa direito, já tô toda suada. Hoje é o meu primeiro dia na aula de canto, que eu falei pra vocês, o coral que tem aqui na Rocinha. É gratuito. E aí o moço me explicou que não precisa saber cantar, porque quando chegar lá eles ensinam. Enfim, é aula de canto mesmo, só que é um coral, né? E aí, eu tô indo hoje. Segunda-feira era pra eu ter ido, mas eu tinha muita coisa pra fazer, tava fazendo comida, aí eu não consegui ir. Aí eu deixei pra ir hoje. Então as aulas é toda segunda, toda quarta. Aqui é uma tristeza pra descer. Olha. Aqui. Eu moro num lugarzinho meio complicado, né? Acho que eu já mostrei pra vocês. Enfim. Aí eu estou muito animada. Tomara que seja bom, né? Aí hoje vai ser a minha primeira aula. Ah, gatinho. E eu vou ver como é que vai ser. Aí depois eu falo pra vocês o que eu achei. Olha quem eu achei, gente. Olha. Neném. Oi. Tava me seguindo, né? Né? Olha a cara dele preta. Tadinho. Hihi. Bora, Geis. Oi, gente. E aí, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu acabei de estudar circulação sanguínea, eu acho. Cardiovascular, alguma coisa assim. Ai, é uns nomes difíceis, gente. Enfim, aí eu acabei de estudar, né, pro Enem. Gente, que matéria difícil. Quem inventou isso? Enfim, aí eu entendi pouca coisa. E agora me deu uma fome, gente. Eu vou comer. E aí, enquanto eu como, eu vou conversando com vocês. Enfim, eu fiz esse macarrão com salsicha um dia desse. Tá uma delícia. Aí eu vou comer. E é isso. Aí, gente, o que acontece? Vocês lembram que eu comecei a estudar? Eu não sei se vocês lembram, na verdade. Mas eu comecei a estudar pro Enem dia 1º de janeiro, né? Já comecei o ano já estudando. Dia 1º de janeiro eu já tava estudando já. E aí eu percebi que desde o dia que eu comecei a estudar até agora, eu já mudei o meu jeito de estudar várias vezes, gente. Porque que acontece? Quando eu vou vendo, quando eu vou percebendo que o meu jeito de estudar eu não tô conseguindo aprender direito, aí eu vou e mudo o meu jeito de estudar, entendeu? Então eu acho que além de você estudar, você tem que ser... Como é que se fala? Sabe aquela pessoa que presta atenção em tudo? Você tem que estar atento, entendeu? Se você tá aprendendo, não é só estudar. Não é só sentar e estudar. Você tem que estar atento se você está aprendendo, entendeu? Então aí eu percebi que eu não estava aprendendo. Eu tava estudando, gente. Eu saía com as costas doendo, de tanto ficar sentada, minha mão doendo de tanto escrever. E eu não tava aprendendo nada. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa de errado que não está certo, né? Aí eu fui mudando o meu jeito de estudar. Peraí. Aí eu fui mudando o meu jeito de estudar. Já mudei meu jeito de estudar várias vezes. Aí, antigamente, no começo, eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia tipo assim, eu estudava 30 minutos, tirava um intervalo de 1 hora para poder fazer as coisas em casa, aí estudava mais 30 minutos, tirava outro intervalo de 1 hora, aí estudava mais 30 minutos, entendeu? Aí eu ia fazendo intervalo de 1 hora. Só que aí eu percebi que não tava dando certo. Porque quando eu voltava pra estudar, eu ficava com preguiça de estudar, né? E quando eu lembrava, porque às vezes eu tirava o intervalo de 1 hora e aí eu esquecia de voltar pra estudar 30 minutos, entendeu? Porque tinha que fazer certinho.
Estudava 30 minutos, descansava 1 hora. Estudava 30, descansava 1, entendeu? Mas às vezes eu esquecia. Aí eu só ia lembrar no outro dia. Caraca, eu nem estudei. Entendeu? Aí eu pensei, não, não vai dar certo. Porque eu tenho que fazer as coisas em casa também, né? Aí eu pensei, não, não vai dar certo não. Aí eu comecei a estudar de manhã. 8 horas da manhã. Aí eu já mudei, né? Já mudei o meu jeito de estudar. Aí eu comecei a estudar de 8 da manhã até 1 da tarde. Aí eu ficava estudando, não fazia nada, minha filha ficava o dia todo estudando. Deixava pra fazer as coisas de casa de tarde. Aí ficava o dia todo estudando. Mas só que o meu jeito de estudar também não tava dando certo. Entendeu? Porque o que que acontece? Como é que eu fazia antigamente? Eu pegava o... A tampa dessa panela quebrou. Aí eu uso a frigideira pra poder tampar. O que eu tava falando? Eu pegava a matéria, sabe? Quando você vai estudar uma matéria, você tem a explicação. Aí o que eu fazia? Eu lia a explicação da matéria e copiava no caderno. Era isso que eu fazia, entendeu? Só que aí depois eu comecei a perceber que eu não tava aprendendo nada. Eu só tava copiando, entendeu? Você pega um texto, copia, você não aprendeu. Você só copiou o texto, entendeu? Aí eu pensei, não, não vai dar certo. Aí eu pensei, não, eu vou fazer um resuminho e vou responder questão. Aí já mudei de novo. Aí eu comecei a fazer diferente. Comecei a fazer o resumo e responder questões. Só que aí hoje eu pensei, não tá dando certo. Aí hoje eu pensei, não tá dando certo. Vou ter que mudar de novo. Entendeu? Aí eu faço assim. Conforme eu vou vendo que eu não tô aprendendo, eu faço outro jeito pra poder aprender. Entendeu? Aí eu, desde o 1º de janeiro que eu comecei a estudar, eu já mudei o meu jeito de estudar várias vezes, gente. Enfim. Aí agora, eu nem tô estudando mais de manhã agora. Agora eu tô estudando um pouquinho mais tarde. Tô começando a estudar 10 horas, 11 horas. Hoje eu comecei a estudar 11 horas da manhã. Não tô mais estudando 8 horas da manhã. Por quê? Porque o meu irmão tá de férias. E aí, eu não posso acender a luz, porque 8 horas da manhã ele ainda tá dormindo, né? E aí, coitado, ele tem que aproveitar as férias dele também, né? Aí eu deixo ele dormindo, quando ele acorda, eu vou estudar. Enfim. Aí eu pensei, não tô conseguindo aprender. Por quê? Por quê que eu não tô conseguindo aprender? Porque eu ficava fazendo o resumo, né? Antigamente eu escrevia o texto todo, aí depois eu comecei a fazer o resumo e responder questão. Ok, porém, o que acontece? Mesmo fazendo o resumo, eu escrevo muito, entendeu? Aí na hora de responder as questões, a minha mão já tá doendo já, que eu já escrevi muito, entendeu? E o que acontece? Aí eu ficava com preguiça de responder as questões. Entendeu? Aí o que eu pensei? Aí eu já mudei hoje. Hoje eu já estudei diferente. Hoje eu já mudei. Aí o que eu fiz hoje? Eu peguei o meu caderno. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, eu peguei o meu caderno. Aí eu botei o nome da matéria em cima. Básico. Aí eu botei sistema circulatório, né? Que é o negócio do sangue, um negócio assim. Difícil essa matéria, eu achei difícil. Aí eu botei 2 linhas simples explicando por cima o que é essa matéria, entendeu? Aí eu botei função principal: transportar oxigênio, gás carbônico, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos pelo corpo. É isso, essa matéria é isso aqui. Entendeu? Botei assim. Aí eu não escrevi mais nada. Eu li a matéria lá, né? Só li. Porque se eu ficar escrevendo, a minha mão cansa. E eu fico desimpaciente, entendeu? Eu não tenho paciência de ficar escrevendo, não. Aí o que eu fiz? Eu só copiei as 5 principais perguntas, que é o que mais cai, geralmente. Aí eu botei aqui 5 perguntas com as respostas, que é o mais importante.
E aí eu fiz o quê, minha filha? Larguei o caderno, deixei o caderno ali jogado, entendeu? Porque eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo, não. Porque eu já percebi que eu não aprendo escrevendo. Não adianta eu ficar sentada escrevendo, que eu não aprendo. E aí eu percebi isso. E eu me dei conta disso. Entendeu? Aí eu pensei, não, eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu aprendo como que eu aprendo? Eu aprendo falando, gente. Eu só aprendo falando. Aí o que que eu fiz? Eu baixei um aplicativo de flashcard. Gente, flashcard é muito bom. Aí, em vez de eu botar as perguntas no caderno, eu botei as perguntas no flashcard. Entendeu? Como que eu vou explicar pra vocês? Se o flashcard tá nesse celular aqui. Eu vou botar alguns flashcards no outro celular. Aí eu mostro pra vocês verem como é que eu tô estudando. Se você estiver estudando também, aí você faz igual eu, entendeu? Pra você não ficar escrevendo, gastando sua mão. Aí, o que eu ia falar? Eu botei as perguntas no flashcard e as respostas também, entendeu? Aí o que eu faço? Eu vou lá no aplicativo, leio a pergunta e tento responder. Aí depois eu olho o outro lado do flashcard, né? Porque o flashcard, eu não sei se você sabe como é que funciona um flashcard. Você bota a pergunta na frente e a resposta atrás, entendeu? Aí você lê a pergunta, tenta responder, aí você olha atrás pra ver se você acertou, entendeu? É tipo isso. Dá até pra fazer manualmente, dá pra você pegar o papel, escrever, mas eu não quero escrever, entendeu? Por isso que eu baixei o aplicativo. Eu não quero escrever, entendeu? Aí eu baixei o aplicativo, botei lá, aí eu leio a pergunta, tento responder, entendeu? Aí eu fico falando pra mim mesma, Érica. Aí eu faço a pergunta pra mim mesma, Érica, o que é uma hemoglobina? O que é uma hemoglobina? Aí eu fico aqui falando sozinha, entendeu? Andando pela casa falando. Aí eu fico perguntando pra mim mesma, Érica, o que é o sistema solar? Aí eu tento responder pra mim mesma, o sistema solar é os planetas que giram ao redor do Sol, né? Mais ou menos isso. Aí eu olho atrás pra ver se eu acertei. Aí eu falo, não, Érica, tu é muito burra. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Aí eu fico explicando pra mim mesma a matéria. Menina, e deu certo, entendeu? Deu certo. Foi melhor do que escrever. Porque antigamente eu não tava aprendendo nada. Hoje, pelo menos, eu aprendi algumas coisas. Entendeu? Aí, o que que eu aprendi hoje? Eu aprendi que a vesícula esquerda do nosso coração, ela é mais forte do que a direita. E por que que ela é mais forte? Porque ela precisa mandar o sangue pro corpo inteiro, entendeu? Então, tipo assim, quem manda o sangue pro corpo inteiro é o lado direito do nosso coração. Foi isso que eu aprendi hoje. Tá vendo como funcionou? Eu aprendi, gente, eu tô chocada que eu aprendi. Aí, funcionou, gente, vou estudar só assim agora. Aí, o lado direito do nosso coração, pelo menos foi isso que eu entendi. Não sei se tá... vai que tá errado, né? Enfim, mas o que eu entendi foi isso. Aí, a vesícula direita do nosso coração, ela é mais fraca, né? Por quê? Porque ela não precisa mandar sangue pro corpo todo. Ela só precisa mandar sangue pro pulmão, que tá bem ali perto do... Porque o pulmão fica perto do coração, né? Aí ela só precisa mandar sangue pro pulmão, que tá ali perto do coração. Então ela não precisa fazer tanta força. Ela só faz assim, tchum, e aí o sangue vai, entendeu? Já a esquerda, não. Ela precisa fazer uma força, né? Porque, pô, imagina mandar sangue pro corpo todo, entendeu? Aí foi isso que eu entendi. E aí, mais o que eu entendi? Esqueci. Deixa eu ver. Eu entendi muito. Eu entendi, gente. Eu entendi. Eu gostei. Eu vou estudar assim agora. Aí, tipo assim, o que é hematose? Eu anotei aqui. O que é hematose? Ah, eu estudei isso 3 vezes hoje, gente. A minha memória é muito ruim. O que é hematose, Érica? Gente, não é possível. Eu não sou tão burra assim, não. Eu esqueci. Calma aí que eu vou lembrar. Gente, eu juro que eu não sou tão burra.
E a hematose, Érica? Gente, o que é hematose? Ai, não acredito. Não sei. Troca de gases. Ah! Troca de gases. Gente, eu estudei isso 3 vezes hoje. Hematose é a troca de gases. Acontece nos pulmões. O sangue libera CO2 e recebe O2. É a troca de gases. Acontece nos pulmões. Troca de gases acontece nos pulmões. Hematose é a troca de gases. Acontece nos pulmões. O pulmão recebe CO2 e libera O2, né? Não. O pulmão libera CO2. O pulmão libera CO2 e recebe O2. Essa matéria é muito difícil, gente. Mas é assim que eu faço, entendeu? Aí eu fico tentando lembrar. Mas, olha, a minha memória é muito ruim, gente. Eu vou falar. Eu já estudei esse negócio de hemácia. Eu já estudei 3 vezes e eu não decoro. É muito difícil, gente. Enfim, eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Deve ser por isso que eu tô conseguindo estudar. Ficou gostosinho. E eu como na panela mesmo, que quem lava a louça aqui sou eu. Salsicha é cancerígeno, né, gente? Mas é bom. Mas eu também faz o quê? Faz anos que eu não como uma salsicha. Mas também comer em pé é sacanagem, né? Deixa eu sentar ali. Enfim, gente, eu tenho uma coisa, um babado pra falar pra vocês do coral. Poxa, gente. Se lembra que eu fui toda animada pro coral? Que eu falei pra vocês que eu tava indo pro coral? Eu tenho uma péssima notícia, gente. Não foi nada do que eu imaginei. Já é 1h18. Quando eu cheguei lá, o pessoal é muito gente boa. O pessoal é muito gente boa, tipo, maravilhosos. Aí uma menina virou pra mim e falou assim: olha, a professora, ela é meio chata. Aí eu já fiquei, ih, pronto. Chata, professora chata. Quando essa professora chegou, gente, a professora já chegou com a cara ruim. A professora já chegou assim, com a cara ruim. E eu, vixe, já fiquei meio com medo, entendeu? Aí, quando a menina me falou que a professora era chata, eu imaginei que a professora era só chata, mas não, gente, ela é insuportável, a professora é muito insuportável, gente. Ela é muito ignorante. Parece que ela odeia dar aula, sabe? E ela trata a gente muito mal. Ela trata você muito mal. Gente, ela me tratou tão mal que eu fiquei assim, gente, que é isso? Será que há algum requisito pra você ser professor, você tem que ser mal educado? Porque o professor do meu irmão teve 2 professores de teatro aqui no Rio de Janeiro. E os 2 eram assim, mal educado. Será que há algum requisito pra você ser professor, você tem que ser mal educado? Jesus, eu fiquei assim, gente, que mulher louca, maluca. Igual a minha patroa, que eu saí do meu trabalho por causa que a minha patroa era doida. Igualzinha a minha patroa. Gente, eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte de encontrar pessoas boas na minha vida, não. Entendeu? Que mulherzinha nojenta. Aí, beleza, mas eu fiquei na aula, né? Aí tinha uma menininha pequena de 6 anos. E essa menininha era tão boazinha, tadinha. Só que ela era hiperativa, né? E essa professora odeia criança hiperativa. E a professora tratava essa menina tão mal, gente, tão mal.
A menina não podia falar nada que a professora dava um grito nela. Aí eu fiquei pensando, por que que a pessoa não tem paciência com criança e trabalha com criança? Tá entendendo? Porque ela é professora de canto infantil e infanto-juvenil, entendeu? Então ela dá aula de canto pra criança e pra adolescente. Só que no caso, eu não sou mais adolescente. Aí depois eu vou contar pra vocês o que é que aconteceu. Aí ela tratava essa menina tão mal. Aí teve uma hora que o ventilador tava fraco, o vento do ventilador. O vento do ventilador tava fraco. Aí a professora perguntou, gente, o vento tá indo aí pra vocês? Aí o pessoal ficou meio assim de responder, porque eu percebi que os alunos de lá têm meio que medo dela, sabe? Aí quando ela pergunta alguma coisa, o pessoal fica meio assim, com medo de responder. Porque se você falar alguma coisa errado, ela te dá um carão, entendeu? Ela te trata com ignorância. Maluca, doida. Aí ninguém tava respondendo, né? Aí a menina de 6 anos, tadinha, ela falou, o vento não tá vindo pra cá, não. Aí a professora olhou pra ela com a cara ruim e falou, ah, que bom pra você. Mas ela olhou pra essa menina com a cara tão ruim assim. Gente, ela odeia a garota, odeia. Eu percebi que ela odeia essa menina. Essa menina de 6 anos, tadinha. A garota tem 6 anos, gente. Tipo, ela é criança, é óbvio que ela vai ser hiperativa, entendeu? Da mesma forma que tem criança quieta. Porque tem uma menina lá na aula também que ela é quieta, não fala nada, gente. E aí a professora fica, abre a boca pra cantar, abre a boca. Porque a menina é muito tímida. Aí ela canta meio assim, meio, sabe, com vergonha. Aí a professora fica, abre a boca, abre a boca. Aí eu fiquei, Jesus, que mulher maluca. Como é que uma mulher dessa trabalha com criança? Doida, completamente doida. Mas, gente, eu queria que vocês vissem como que ela tratou a menina de 6 anos. Ela tratou a menina muito mal, gente. Aí a menina ficou tão triste. Aí eu, tipo assim, antes da aula começar, essa menina de 6 anos, ela tinha sentado pra conversar comigo, porque ela também é novata. Ela falou que era a segunda aula dela, e a minha aula era a primeira aula, né? Aí eu perguntei, você tá gostando da aula? Aí ela, mais ou menos. Aí eu falei, por quê? Aí ela, porque a professora é muito chata. A gente não pode nem falar. A gente não pode falar nada. Aí eu, Aí eu já fiquei meio assim, né? Porque outra menina já tinha me dito que a professora era chata. E essa menina pequena de 6 anos me falou que a professora era chata, não podia nem falar na aula, né? Não podia nem falar, tinha que ficar calado. Aí eu já fiquei, essa professora deve ser muito carrasca, né? Já fiquei meio assim com medo. Aí quando a professora chegou, eu falei, pronto. Igualzinha a minha patroa. Eu detesto gente assim, eu odeio gente assim. Eu odeio gente assim, com esse temperamento explosivo, sabe? Não gosto, não consigo conviver com gente assim. Até porque eu sou muito de boa. Eu sou muito de boa, todo lugar que eu chego, eu sou muito tranquila, sabe? É difícil eu perder minha paciência, mas também quando eu perdo mesmo, entendeu? E aí, mas ela não. Você falar, ela explode assim. É muito louca ela. Aí, eu nem tô comendo, né? Porque eu tô falando. Aí, teve uma hora, como eu sou novata, eu não sabia a música, né? Aí, mas eu tava tentando cantar. Aí eu não tinha a partitura, que é a letra da música. Aí a menina falou assim, você pode ler comigo. Aí ela botou a folha assim pra eu e ela ler junto a folha. Aí a professora falou, ô fulana, fica com a folha só pra você. Aí a fulana ficou com a folha só pra ela e eu fiquei tentando acompanhar sem a letra, né? Mas como é que eu ia cantar sem saber a letra? Entendeu? Aí o que eu fiquei chateada é que ela mandou fazer a cópia da letra da música pra todo mundo que não tinha, menos pra mim. Eu fui a única que fiquei sem a letra. Aí eu tava tentando enrolar assim, tentando cantar mais ou menos. E a letra era em árabe, parece. Era uma música árabe. Agora, se música português já é difícil você cantar sem saber a letra, imagine árabe. Aí eu falei, caraca, essa mulher é maluca, como é que ela quer que eu participe da aula se eu não sei a letra da música e ela não me deu a letra da música pra eu ler?
Gente, ela é completamente louca. Aí eu fiquei lá calada na minha, né? Aí, depois de um tempo, a menina que tava do meu lado botou a folha de novo pra eu ler, né? Mas eu fiquei só lendo, eu não tava cantando, eu fiquei só lendo a letra, assim, de boca fechada lendo a letra, né? Porque ela botou o papel assim pra eu ler. Aí a professora falou: "Você, passa pra lá." A professora apontou pra mim assim, na maior ignorância: "Passa pro outro lado." Aí ela me tirou de perto da menina, porque a menina tava botando a letra pra eu ler. Aí eu já percebi que ela pegou uma implicância comigo sem motivo nenhum. Sem motivo. Eu não tava nem fazendo nada, eu tava só lendo a letra. Eu não tava nem cantando pra não cantar errado. Porque se você cantar errado, ela fica muito puta, gente. Como que você vai dar aula pra um aluno que não sabe cantar e se o aluno cantar errado, você fica puto? Então é mais fácil você dar aula pra uma pessoa que já sabe. Não é não? É mais fácil você dar aula pra um cantor que já sabe cantar. Gente, como é que você vai dar aula pra criança e pra adolescente que não sabe cantar e você fica com raiva que a pessoa não sabe? Sendo que você tem noção que a pessoa não sabe. Louca, gente. Louca. Aí, aí eu fui lá pro outro lado, porque ela me botou pra longe da menina, né? Aí eu já fiquei puta, já fiquei assim, com a cara ruim, olhando pra ela. já fiquei. Eu pensei assim, essa mulher vai me estressar. Igualzinha a minha patroa. Ai, que ranço, gente. Aquela minha patroa me estressou muito. Eu contei pra vocês tudo que aconteceu no meu trabalho que eu saí, né? Eu pensei, essa mulher vai me estressar. E eu já tava começando a ficar estressada, eu já tava com a cara ruim já. Aí, beleza. Aí, gente, ai que raiva, gente, eu não tenho sorte, cara, que ódio. Aí, aí eu fiquei lá. Aí ela falou assim: "Agora essa parte aqui, porque coral, eu não sei se vocês sabem como é que coral funciona, mas coral tem várias vozes, entendeu? Então, tipo assim, tem um grupo que canta numa nota, tem outro grupo que canta numa nota, tem outro grupo que canta numa nota. Aí no coral dela são 3 grupos, cada grupo canta numa nota. Aí ela falou assim: "Então agora esse grupo vai cantar na nota tal, esse grupo vai cantar na nota tal, esse grupo vai cantar na nota tal, e você fica só ouvindo." Ela falou pra mim. Ela falou pra mim, né? "E você fica só ouvindo. Não é pra cantar, não." Aí eu falei: "Tá bom." Aí eu fiquei só ouvindo, né? Tá bom, tudo muito bonito, tudo muito legal. Aí daqui a pouco, gente, passou um tempinho. Aí ela tinha outra menina sentada do meu lado, que não era aquela antiga, porque ela me tirou de perto da antiga, né? Ela pegou a folha da menina assim de uma vez e falou: "Já era pra você tá cantando já. Não tá cantando por quê?" Falou pra mim. Ela pegou a folha da menina, botou assim na minha frente e falou: "Já era pra você tá cantando já. Você não tá cantando ainda por quê?" Aí eu falei: "Você não falou que era só pra eu ouvir?" Aí ela: "Não, mas agora você já pode cantar. Já tá aí sentada há mó tempão." Aí eu falei: "Não. Essa mulher vai me estressar." Porque eu também não consigo ouvir desaforo, entendeu? Eu sou calma, mas eu não consigo ficar ouvindo desaforo também por muito tempo, não. Aí eu falei: "Não era só pra eu ouvir?" Aí ela: "Não, mas agora você já pode cantar já. Já tá aí sentada há mó tempão. Já era pra saber a letra." Eu falei: "Não. A letra em árabe, como é que eu vou saber a letra?" Que ódio. Aí eu falei: "Doida?" Eu falei mesmo: "Doida." Falei: "Doida." Mas ela não ouviu. Se ela tivesse ouvido eu chamando ela de doida, ia dar uma briga, viu, gente? Mas ela não ouviu. Eu falei: "Doida." Falei mesmo: "Doida, você é doida." Ela me estressou, gente. Ela me estressou. Eu falei: "Você é doida." Ela não ouviu, não. Porque ela foi brigar com outra pessoa, entendeu? Ela brigou comigo e ela não espera a gente responder a briga, a bronca dela, entendeu? Ela briga com a gente, não espera a gente responder. Por quê? Porque o pessoal lá do coral não tem costume de responder ela, entendeu? Porque o pessoal do coral sabe como é que ela é, e aí eles não respondem, não. Ela briga com eles, eles não respondem, não. Mas eu, eu não consigo, né? Aí eu respondi, eu falei: "Você é doida." Mas ela não ouviu, porque ela não esperou pra ouvir a minha resposta. Ela brigou comigo e foi brigar com outra pessoa. Aí você é doida. Uma hora você fala pra eu ficar ouvindo, outra hora você fala que já era pra eu estar cantando há muito tempo. Aí como é que eu vou saber o que tá passando na sua cabeça, né?
Se é pra eu cantar ou se é pra eu ouvir. Ah, gente, mas eu ia responder ela. Aí eu pensei, não, esse coral não vai dar certo pra mim não, porque eu já percebi que o pessoal do coral não responde ela. Mas eu vou responder sim, entendeu? Eu não vou ficar ouvindo ela me esculhambar calada, não. Aí eu pensei, não, não vai dar certo, eu vou arrumar briga nesse coral com essa mulher. Não vai dar certo, não. Aí eu pensei, não, não vai dar certo, não. Aí, mas até que no final da aula, ela foi legalzinha. Mas eu não sei se foi porque ela percebeu que eu tava meio puta. Eu não sei se ela percebeu que eu tava meio puta. Aí ela foi legalzinha, né? Aí no final da aula ela falou assim: hoje a gente fez tanta coisa, eu nem consegui perguntar o seu nome. Como é seu nome? Aí eu, Érica. Aí ela olhou assim: Érica de quê? Aí eu, Érica Amaral, do Nascimento. Pra que ela quer saber meu nome todo? Não sei. Aí ela, Érica Amaral do Nascimento? Tá bom. E você mora onde? Aí eu moro aqui na Rocinha mesmo. Aí ela, ah, tá bom. Você trabalha? Eu falei, trabalho, mas eu trabalho vendendo brigadeiro, né? Trabalho por conta própria. Aí ela, ai, que legal, não sei o quê. Você tem cara de quem sabe fazer brigadeiro bom, não sei o que lá. Aí até que ela foi legalzinha. Aí quando foi no final da aula, ela falou assim, gente, leva a menina lá na porta, porque senão ela não vai voltar nunca mais. Aí falou brincando, né? Leva a menina lá na porta, leva a menina até a saída, porque senão ela não vai voltar mais, não. Aí eu olhei assim pra cara dela. Ai, que ódio, gente. A minha vontade era agarrar nos cabelos dela assim, ó. Que ódio, eu fiquei puta com ela. Eu fiquei muito puta com essa velha. Aí, mas antes disso, porque o coral tem pra criança, tem pra jovem e tem pra LGBT. Aí, quando eu falei com o moço no WhatsApp, o moço falou pra mim no WhatsApp que eu me encaixaria no LGBT por causa que eu tenho 26 anos. Aí eu fui perguntar pro professor do coral do LGBT, né? Aí eu falei, olha, eu falei com o moço no WhatsApp e ele falou que pra mim talvez seria bom o coral LGBT por causa da minha idade. Aí, aí ele falou assim, mas você é LGBT? Aí eu falei, então, foi isso que eu fiquei pensando. Eu não ia poder participar do coral por causa que eu não sou LGBT, né? Aí, mas o moço falou que tava aceitando pessoas sem ser LGBT, no coral LGBT. Aí ele falou assim, então, agora no momento, eu só tô aceitando mesmo pessoas LGBT mesmo. Aí eu falei, ah, então tá certo. Não tem problema não. Aí eu não consegui entrar no coral LGBT. Aí ele falou assim, olha, você vai ter que perguntar pra ela pra ver se até qual idade aceita o coral do infanto juvenil. Porque se o nome do coral é infanto juvenil, eu não sou mais juvenil, já sou velhenil, entendeu? Já sou velha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei, ai, que ódio. Porque o professor do coral LGBT, ele é um amor, gente. Eu queria fazer aula com ele, entendeu? Eu não queria fazer aula com aquela velha. Aí eu pensei, puta que pariu, eu vou ter que fazer aula com essa velha? Não vou fazer aula com essa velha, não. Aí eu fui perguntar pra ela. Aí ele falou pra eu ir falar com ela. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá falar com ela. Eu nem ia falar com ela. Eu ia dar uma de doida e eu ia sair sem ninguém me ver. Eu nem ia falar com ela. Mas ele falou assim, não, vai lá falar com ela. E ficou olhando pra minha cara pra ver se eu ia lá falar com ela. Eu falei, ai, que raiva. Eu nem ia falar com ela, não. Isso antes de tudo isso acontecer, né? Porque eu já tinha percebido que ela é meio maluca. Aí eu falei... Aí eu cheguei nela, professora, eu queria perguntar pra você do coral. Aí ela, pode sentar que eu já vou falar sobre isso. Aí eu, tá bom. Boa tarde pra você também, né? Quando chega um aluno novo, geralmente você recepciona o aluno novo bem, né? Mas ela não. Eu acho que ela já quer deixar bem claro no começo o jeito dela. Ela já quer mostrar já o jeito dela, entendeu? Já no começo, ela já quer mostrar o jeito dela, entendeu? Aí eu já percebi já no começo que eu não ia gostar dela. Ela vai me estressar. Entendeu? Sabe quando você tem a sensação, a mesma sensação que eu tive com a minha patroa? Porque quando eu entrei no meu antigo emprego, eu falei pra vocês, né? Que eu ia me estressar com ela. Foi tiro e queda. Gente, o meu sexto sentido não falha. Entendeu? O meu sexto sentido não falha. Quando eu olho pra cara da pessoa e eu percebo que não vai dar certo, não vai dar certo. Entendeu? Não vai. Eu já olhei pra cara dela e falei, essa mulher vai me estressar. Essa mulher vai me estressar. Aí, tá bom. Aí eu sentei e fiquei esperando ela falar sobre o assunto, né?
Aí ela, você tem quantos anos? Eu falei, 26. Aí ela falou, você já viu, você já foi perguntar pro professor se você entra no LGBT? Se você for LGBT, não sei o quê. Aí eu falei, eu já fui falar com ele, eu não sou LGBT, então não tem como eu entrar. Aí ela, então, por isso que eu falei, se tiver como você entrar, você entra no dele. Aí eu, gente, louca, por que que ela tá me respondendo desse... Eu não tava entendendo o porquê que ela tava me respondendo daquele tom, entendeu? Eu tinha acabado de chegar na turma. Eu não tava entendendo por que que ela tava me respondendo daquele jeito com ignorância, entendeu? Eu fui perguntar pra ela do coral e ela começou a me responder com maior ignorância. E eu tava tentando entender o porquê. Louca, gente, louca, completamente louca aquela mulher. Aí eu falei, não, eu já fui falar com ele já. Porque ela perguntou, você já foi falar com ele? Aí eu respondi, eu já fui falar com ele já, não sei o que, não sei o que. Aí ela, então, é por isso que eu falei. Se você tiver como entrar no dele, você entra no dele. Aí eu olhei assim pra cara dela, mas por que? Deu vontade de... Por que que eu não perguntei? Gente, o problema é que eu fico muito sem graça na frente de muitas pessoas. Entendeu? Tinha muitas pessoas no coral prestando atenção na nossa conversa. Aí eu fico nervosa quando tem muita gente olhando pra mim, entendeu? Aí tava todo mundo prestando atenção na conversa, aí eu fiquei sem graça, né? Mas eu podia ter falado, e você tá falando comigo desse jeito por causa de quê? Você me conhece, por acaso? Pra tá me respondendo desse jeito? Comigo você vai falar direito. Se você fala com todo mundo aqui nesse tom, comigo você não vai falar assim, não. Ou então eu me retiro. Entendeu? Se você for continuar falando comigo desse jeito, eu vou me retirar. Eu, hein? Louca, gente, louca. Gente, eu queria que vocês vissem o jeito que ela tava falando comigo. Eu juro que não é coisa da minha cabeça, gente. Louca, gente, louca. Eu, hein? Aí, tipo assim, mas sabe por que que ela é assim? Porque o pessoal aceita. Ah, mas eu não aceito que fale comigo assim. Não aceito, não. Eu não aceito. Se não tivesse tanta gente olhando, se eu não tivesse tão sem graça, eu ia falar, você tá falando comigo assim por causa de quê? Não entendi. Se você não quiser que eu participe da sua aula, eu vou embora. Não precisa você ficar falando comigo assim, não. Se você for continuar falando comigo desse jeito, eu me retiro. Eu não vim aqui pra isso, não. Eu não vim aqui pra isso, pra você ficar me falando comigo nesse tom, não. Tipo assim, ela tava, tipo, demonstrando que ela não queria que eu ficasse lá. Entendeu? Aí, porque ela falou assim, se você tiver como entrar no coral dele, você vai pro coral dele. Tipo, ela tava querendo me mandar pro coral dele, entendeu? Nunca vi essa mulher na minha vida. Mas ela não foi com a minha cara, entendeu? Nunca vi ela na minha vida, gente, juro. Aí eu fiquei assim. Falei, gente. Aí eu comecei a me tremer. Porque eu não sei se eu tenho ansiedade, gente, mas eu acho que eu tenho algum pouquinho de ansiedade. Porque eu já fico nervosa, Aí eu comecei a querer chorar, gente. Aí eu comecei, meu olho encheu de lágrimas, gente. Eu comecei a querer chorar. Porque ela tava me humilhando, sabe? Na frente de todo mundo. Aí eu comecei a ficar nervosa. Porque, tipo assim, eu não saí da minha casa pra isso, entendeu? Aí ela ficava me perguntando as coisas. Tipo assim, ela perguntava, ai, você isso, quantos anos você tem? Como é seu nome, não sei o quê. Aí ela perguntava e eu respondia e ela me tratava com ignorância. Agora, tipo assim, se fosse pra ela ficar me tratando com ignorância, por que que ela perguntava? Por que que ela tava fazendo pergunta pra mim? Entendeu? Se ela não queria que eu participasse do coral, era só ela ter falado. Aí ela falou assim, você vai querer ficar no coral? Aí eu falei assim, eu não sei se eu posso ficar. É por isso que eu tô te perguntando a idade do coral. Aí eu comecei a me estressar. Aí eu comecei a me estressar com ela. Aí ela perguntou, né? Você vai ficar no coral? Aí eu falei assim, eu não sei se eu posso ficar no coral por causa da minha idade. É por isso que eu tô te perguntando se eu posso, a idade do coral. Aí ela falou, então você pode ficar. Já tá sentada aí, fica aí mesmo.
Eu tô aceitando até 29 anos. Aí eu falei, não, essa mulher não tá falando comigo desse jeito na frente de todo mundo, não, né? Ela não tá me humilhando desse jeito na frente de todo mundo, não, né? Ai, gente, eu fiquei muito puta, gente. Olha, eu fiquei muito puta. Você não tá... Eu queria pegar aquela mulher pelos cabelos. Quebrar aquele teclado na cara dela. Eu fiquei muito puta, gente. Eu saí de lá com a cabeça doendo. De nervoso. Gente, a minha cabeça começou a doer. E eu comecei a me tremer todinha. De raiva. Ai, que ódio. Fiquei muito puta, gente. Minha vontade era descer o cacete nela. Que ranço, gente. Eu não saí da minha casa pra isso. Entendeu? Aí, tipo assim, eu não sei por que esses professores de arte, tanto de música, quanto de canto, quanto de teatro, eles são assim. Entendeu? Só porque tá dando aula de graça, fica tratando os alunos mal. Porque eu lembro que o professor de teatro do meu irmão, os dois, meu irmão teve 2 professores de teatro aqui no Rio de Janeiro, e todos 2 eram assim. Todos 2 eram assim. Tratava os alunos igual cachorro, só porque tá dando aula de graça. Hein? Ninguém é obrigado a passar por isso, não, gente. Ah, gente, olha, eu vou me estressar. Ai, que ódio, olha, gente, sinceramente. A minha vontade era descer o cacete naquela velha. Eu fiquei muito puta. Fiquei muito puta. Aí depois ela falou assim, eu tô precisando de homens no coral, se vocês conhecerem algum homem que queira entrar no coral, não sei o que, não sei o que. Gente, eu não sei como que tem aluno no coral dela. Não sei como que tem aluno no coral dela ainda. Porque ela é uma grossa. Uma grossa. Uma ignorante. Uma coisa é você ser um professor firme. Outra coisa é você ser mal educado. Muito mal educada. Muito mal educada. Não me deu boa noite. Ela chegou na sala de aula, não deu boa noite pros alunos. Os alunos tudo sentados esperando ela. Ela não deu boa noite, já chegou atrasada. Já chegou pra dar aula atrasada. Os alunos estavam tudo sentados esperando ela. Tá entendendo? Mal educada. Grossa. Pra você ser um professor bom, você não precisa ser assim, não. Entendeu? Aliás, eu acho que professor assim atrapalha os alunos. Porque teve uma hora que o pessoal do coral não tava conseguindo acertar a nota. Porque você tem que acertar a nota. Se você errar a nota, dá pra perceber que você tá desafinado, entendeu? Esse é que é o meu problema. Eu percebo que eu tô desafinada, mas eu não sei qual é a nota. Aí os alunos não estavam conseguindo achar a nota. Gente, ela fez assim, ó. No teclado. Quase que ela quebra o teclado, gente. De raiva. Porque os alunos não estavam conseguindo acertar a nota. Aí ela bateu assim com toda a força no teclado. Quase que ela quebra esse teclado, gente. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa não tem paciência de dar aula e vem dar aula pra quê? Ela sabe que os alunos não sabem. Se eu soubesse, eu estaria dando aula, eu não estaria sendo aluna. Entendeu? Eu fui pro coral, por quê? Porque eu não sei cantar. Se eu soubesse cantar, se eu tivesse técnica de canto, eu não seria aluna, eu seria professora. Eu estaria no lugar dela. Entendeu? Se eu tô lá pra ela me ensinar, é porque eu não sei. Agora, se ela não tem paciência de ensinar, ela escolheu a profissão errada. Tá entendendo? Aí eu fiquei assim, gente, olha que ódio. Eu saí de lá me tremendo todinha assim. Assim, me tremendo todinha de nervoso, gente. Aí eu pensei que eu ia ter um infarto, porque meu coração começou a bater. Gente, meu coração começou a bater tão forte, gente. Que vocês... Sabe quando o corpo paralisa assim? De tão forte que o coração tá batendo? Eu não tava conseguindo me mexer, gente. Meu corpo paralisou, assim. Porque eu fico nervosa na frente de muita gente. E aí, ela tava testando a minha paciência. E eu tava querendo responder ela. Eu tava querendo arrumar confusão com ela. Mas só que tinha muita gente. Aí eu fiquei sem graça, entendeu? Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Porque ela ficou me tratando com ignorância. E eu não tava conseguindo responder ela. Aí fiquei com mais raiva ainda. Porque a minha vontade era responder ela. Aí eu saí de lá, gente, olha. Ela acabou com o meu dia. O meu dia até que foi bom, entendeu? O meu dia foi normal, foi bom. Eu estudei, fiz minhas coisinhas. Eu fui pro coral toda animada.
Eu fui pro coral toda feliz, toda animada. Quando eu cheguei lá, ela me tratou tão mal, gente. Nenhum seja bem-vinda. O que você achou do coral? Nada, gente, nada. Nada. Ela não deu um boa noite. Já chegou atrasada. Já chegou tarde já. Ela não deu Gente, ela chegou, ela não falou com os alunos, não deu boa noite. Ela só fala com os alunos preferidos dela, sabe? Ela tem os preferidos dela. Mas até os alunos preferidos dela, ela trata com ignorância. Mas ela tem os preferidos dela, que ela é mais ou menos assim, boazinha, sabe? Os puxa-saco dela. Aí eu fiquei assim, passada, gente. Passada. É por isso que gente assim não vai pra frente, sabia? Porque se ela se garantisse mesmo, se ela fosse uma professora que se garantisse mesmo, dizendo ela que ela tem anos e anos de carreira, né? Se ela fosse uma pessoa que se garantisse de verdade, ela não estaria dando aula aqui no complexo pro pessoal da favela, não. Ela estaria dando aula pro pessoal de coral, sabe? Fazendo turnê pelo mundo. Mas você vê que gente assim não chega em lugar nenhum. Entendeu? Tanto é que o professor de teatro do meu irmão não chega em lugar nenhum. Não vai pra frente. Entendeu? Gente assim não vai pra frente. Só ela que não percebe. Porque ela não... tipo assim, por mais que os alunos respeitem ela na base do medo, mas ninguém gosta dela. Porque a menina mesmo que é a puxa-saco dela, tem uma menina lá principal que é a segunda responsável, entendeu? Que ela chega mais cedo, arruma as cadeiras, arruma a sala, entendeu? Então, tipo assim, ela é meio que a braço direito da professora. Foi ela que me falou que a professora era chata. Ou seja, mesmo ela sendo o braço direito da professora, mesmo ela estando lá pra ajudar a professora, ela acha a professora chata. Aí ela ficou meio assim, a professora é meio chata, tá bom? Não sei se você vai gostar. Ela falou assim pra mim. Aí eu falei, pronto. Pronto. Eu cheguei e já senti a vibe pesada da sala, gente. E os alunos são tão talentosos, gente. Os alunos do coral são tão talentosos, mas eu sinto que ela trava o talento dos alunos. Porque os alunos não podem errar. Quando eles erram, ela briga com eles, briga muito. Aí eles ficam, tipo, com medo de cantar, entendeu? E aí o coral não vai pra frente, gente. O coral não vai pra frente. Porque quando você tá num coral, você não pode ter medo de errar. Entendeu? Você não pode ter medo de errar. Você tem que aprender. Pra você aprender, você tem que errar. Se você tiver com medo de errar, você não vai aprender. Por isso que o coral não vai pra frente, entendeu? Enfim. Aí é isso. Gente, aí eu desisti do coral. Aí eu vou fazer a aula de violão. Aí tem uma menina que faz aula de violão. Aí eu perguntei pra ela assim: o professor que dá aula de violão é mais legal do que essa daí? Porque essa daí eu achei muito megera. Não gostei dela, não. Eu falei pra menina, né? Aí a menina, não, o professor de violão, ele é legalzinho. Ela não é assim, não. Ela só é assim às vezes, não sei o quê. Eu acho ela legal. O pessoal... Eu acho que eles têm medo dela, entendeu? Aí eles ficam defendendo ela. Eu não tenho medo de ninguém, não, gente. Eu falo mesmo. E se ela perguntar, você não foi pro coral mais por quê? É porque eu não gostei de você. O problema do coral não é o coral. O problema do coral é você. Se você não fosse a professora, eu ficaria no coral. Eu não gostei do seu jeito, não gostei do jeito que você fala, não gostei do seu temperamento ruim, que você tem um temperamento ruim. Ninguém nunca te falou, não, que você é chata? Pô, você é chata. Gente, quando a pessoa for chata, vocês não tem que ter medo de falar que a pessoa é chata, não. Fala na cara, porque tem gente que é chata e ela não percebe que é chata, entendeu? Insuportável. Pois se eu falo na cara dela, se ela me perguntar, eu falo, você é insuportável. Eu não fiquei no coral porque você é insuportável. Não tem como aprender com uma professora insuportável igual você. Falo mesmo, entendeu? Não vou ficar fingindo, não, você é legal. Não, você não é legal, não. Você é insuportável. Você é muito chata, entendeu? Insuportável. Então eu vou fazer a aula de violão, porque ela me falou que o professor de violão é legalzinho. E aí eu já vou falar pro professor de violão, olha só. Eu não sei nada de violão, entendeu? Então, você trabalha com pessoas assim... que tá começando do zero, porque eu tô começando do zero, nunca peguei num violão na minha vida, nunca. Então, você já tá sabendo que eu tô entrando na aula sem saber nada, pra depois não ficar brigando comigo porque eu não sei de nada, entendeu? Eu já vou falar logo pra ele, porque a professora de canto do coral, ela é insuportável.
Aí se você for insuportável igual a ela, eu desisto da aula agora. Eu vou falar logo. Já vou deixar logo bem claro, entendeu? Porque eu não vou ficar com... Gente, olha, por mais que eu goste de cantar, meu macarrão esfriou. Por mais que eu goste de cantar, eu não vou ficar aturando gente insuportável, não. Não vou, gente. E eu sou muito sensível. Qualquer coisinha eu começo a chorar. Qualquer coisinha eu começo a ter um ataque, assim, de ansiedade. E aí eu travo, assim. E aí eu fico me tremendo, entendeu? Igual um pinche, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei trabalhar com pessoas assim. Eu não sei se eu tenho algum trauma de infância, mas, gente, eu não sei por que eu sou assim. Não sei. Mas eu tenho algum trauma. Se a pessoa explodir, eu já fico nervosa. Se a pessoa começar a gritar, eu já fico nervosa. Eu não sou acostumada com briga, entendeu? Por mais que a minha mãe fosse uma mãe rígida, mas eu não tô acostumada com briga dentro de casa, sabe? Tem gente que é acostumada, né? Tem gente que é acostumada com briga, não liga, né? Mas na minha família, a gente não é acostumada a brigar, não, entendeu? Então, tipo assim, quando eu tô num ambiente de briga, eu fico nervosa. Eu começo a me tremer todinha. Às vezes a briga nem é comigo, mas eu fico nervosa, eu saio de perto. Quando eu vejo que tem gente brigando assim na rua, eu saio de perto, saio correndo. Não gosto de briga, gente. Eu não gosto de ambiente de briga. Aí eu fico nervosa. Eu fico nervosa. E quando a briga é comigo, aí é que eu fico mais nervosa ainda, gente. Aí essa mulher começou a falar com ignorância comigo. Aí eu já fiquei. Já me estressei. Aí eu já me estressei. Eu falei, eu vou dar na cara dela. Eu não sei, gente. Eu acho que é porque eu sou muito calma. Porém, quando eu me estresso, eu fico muito nervosa, entendeu? Eu quero já bater na pessoa, entendeu? Eu já quero logo bater na pessoa. Aí eu pensei, eu vou dar na cara dessa velha. Aí eu já fiquei nervosa, comecei a me tremer. Aí eu, não, gente, não dá pra mim não. Eu não sei viver em ambiente assim, não. Entendeu? Tem que ser num ambiente amigável, tem que ser num ambiente bacana, porque senão eu não desenvolvo também, entendeu? Aí eu nem vou mais pro coral. Enfim. Mas eu acho que é da minha personalidade mesmo, entendeu? Minha personalidade é essa. Eu sou muito calada. E eu aguento muita coisa calada. Mas também não tenho sangue de barata, entendeu? Aí o meu problema é esse. Eu acho que eu fico aguentando muita coisa calada. E aí quando eu explodo, quando eu me estresso, eu quero logo dar na cara da pessoa. Porque essa velha professora do coral, ela já tava me estressando desde o começo da aula. Mas eu tava calada na minha, né? Aí quando chegou no final da aula, eu falei, caraca, eu vou levantar daqui, vou dar na cara dessa mulher. Eu tava ficando sem paciência já com ela. Entendeu? Enfim, porque ela já começou me tratando mal já no começo da aula. Não me deu nem... Olá, seja bem-vinda, você é nova, né? Hoje é seu primeiro dia, né? Não, gente, ela já começou me tratando mal. Eu falei, que isso? Boa noite pra você também, né? Chega, não dá nenhum boa noite pros alunos. Gente, eu fiquei passada com aquela velha. Fiquei chocada, gente. Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu teria ficado na minha casa. Gente, eu fiquei assim. Eu travei assim. Eu tenho certeza que a minha cara ficou branca, gente. Porque eu fiquei nervosa na hora que ela começou a gritar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, Jesus, que isso? O que tá acontecendo aqui? Fiquei chocada, gente. Enfim, mas aí quando chegou no final, eu falei, caraca, eu vou levantar daqui, vou dar na cara dessa velha. Ela começou a me estressar, gente. Mas enfim. Já fiquei nervosa já, gente. Ai. Enfim. E eu não sei brigar sem chorar. Eu brigo chorando. Não sei brigar sem chorar, não. Aí eu ia começar a discutir com aquela velha, eu ia começar a chorar e aí não ia dar certo, não. Eu ia bater nela, gente. Aí eu pensei, ai, que saco. Aí eu fiquei pensando, pô, essa aula também não acaba, não. Porra. Gente, a aula
A aula foi o quê? 2 horas de aula, mas parecia que foi 5 horas, gente. A hora não passava. E você percebe que a aula é ruim quando a hora não passa. Porque quando é coisa boa, a hora passa rapidinho, né? E não foi só eu, não. O pessoal tava reclamando que a hora não tava passando. Tinha uma menina atrás de mim falando, caraca, a hora não passa. O relógio parou, foi todo mundo querendo ir embora, gente. Gente, eu não sei como é que o coral dela ainda existe, porque, porra. Quando eu tava lá no Ceará, eu fiz coral no Ceará, com o professor Marcos. Ele era um amor, gente. E a hora passava tão rápido. E a gente não queria ir embora, não. A aula terminava e a gente ficava lá no coral. Por quê? Porque era bom. Era bom, entendeu? A gente gostava de ficar lá, sabe? E, poxa, eu gosto de ambiente assim. Eu não gosto de ambiente igual o dela, não. Entendeu? Ela até perguntou. Ela até perguntou. Aí eu falei, eu já fiz coral. Aí, lá no Ceará. Aí ela, quem era seu professor lá? Aí eu falei, o professor Marcos. Aí ela, você sabe o sobrenome dele, não? Eu falei, não. Aí ela, depois você descobre o sobrenome dele e me fala. Eu não sei que negócio de sobrenome que ela tem, que você tem que falar o sobrenome pra ela. Eu não sei, acho que ela vai me inscrever no Bolsa Família. Porque ela tem um negócio, se você falar só o primeiro nome, ela fica olhando assim pra você com a cara ruim. E você não tem sobrenome, não? Ela fala assim, você não tem sobrenome, não? Qual é seu sobrenome? Ela quer saber o sobrenome da... Não sei por quê. Não sei, ela tem toque, entendeu? Você tem que falar o nome e o sobrenome. Se você falar só o nome, ela fica com a cara ruim, assim. Com cara de cu. Ai, eu tenho uma raiva de gente que tem cara de cu. Ai, que ódio. Que fica olhando pra mim com cara de cu. Que dá vontade de eu perguntar, tá me olhando com cara feia por quê? Por que você tá com essa cara de cu olhando pra mim? Hein? Hein? Eu te fiz alguma coisa? Você me conhece? Deu vontade de eu perguntar pra ela, você me conhece? Você deve me conhecer de algum lugar pra você estar falando comigo desse jeito, porque não é possível. Gente, olha, deu vontade de eu pegar um garfo e enfiar nela. Que ódio. Ai, que ódio, gente. Eu fiquei com muita raiva dela. Mas enfim. Gente, que ódio. Eu tô indignada. Eu saí de casa toda feliz, gente. Eu saí de casa... Não, eu vou falar pra vocês. Eu saí de casa toda feliz porque eu fazia coral no Ceará e era muito bom. Era muito bom. A gente ficava lá, ó. A aula terminava e a gente ficava lá conversando com o professor. E o professor brincando com a gente. Aí a gente pedia pro professor botar música pra gente dançar, porque a gente fazia aula de dança de manhã e fazia o coral à noite, né? Aí a aula de dança de manhã era com a professora Angélica, que ela também era um amor, gente. Um amor. Ela era um amor. Eu sigo ela até hoje no Instagram. E ela me segue também. Enfim. Ai, um amor, um amor. Ela era um amor. A professora Angélica. Aí a gente fazia aula com ela de manhã e de noite a gente fazia aula de coral com o professor Marcos. Gente, pensa num momento bom. Ai, muito bom. Essa época da minha vida foi a melhor. Até hoje eu não tive época melhor da minha vida. Essa foi a melhor. Muito bom, gente. Aí a gente pedia pra ele botar música pra gente dançar. Aí ele botava lá as músicas que a gente queria. Aí a gente ficava lá dançando. E ele nem tinha, entendeu? A aula terminava e ele deixava a gente ficar lá na sala de canto dançando, entendeu? Aí ele era muito legal, gente, enfim. Mas olha, parece que os professores do Rio de Janeiro não são igual os professores do Ceará, não. Entendeu? Eu fiquei assim, olhando pra cara dela. Gente, que ódio daquela velha, gente. Não vou dar na cara dela. Que raiva. Enfim. Mas é isso, gente. Eu vou terminar de comer. E eu vou voltar a estudar, porque tem outra matéria pra eu estudar. Ainda tem muita coisa pra eu estudar, na verdade. Eu ainda tenho que estudar 3 matérias ainda. Muita coisa pra estudar, gente. Olha. Eu tô até... Tem hora que eu fico até assim, cabisbaixa, porque tem muita coisa pra estudar. Porque tem muita coisa pra estudar. E eu sou devagar pra aprender. Eu sou muito lerda pra aprender, gente. Eu demoro pra aprender as coisas. Aí por isso que eu preciso de um professor que tenha paciência, entendeu? Porque eu sou devagar demais, né? Aí eu fico até com preguiça de estudar. Porque eu estudo, mas eu demoro pra aprender. Aí eu tenho que ficar estudando várias vezes a mesma coisa. Entendeu? Mas vai dar certo, gente. Vocês vão torcer por mim, né? É isso. Aí mais tarde o meu irmão quer ver o filme do Pânico.
que vai sair no cinema. Aí ele quer que eu vá com ele, me chamou pra eu ir com ele. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vou com ele, que horas são? Já é 2 horas. Aí ele vai me mandar mensagem pra eu descer. Aí eu vou me arrumar e vou descer. Pra gente ir no cinema. Que ele quer ver o Pânico, né? Que ele tá viciado nesse negócio do Pânico. E aí a gente assistiu o 6º filme, o 1º e o 2º. Aí a gente ia assistir os outros filmes, mas a gente não assistiu por causa do Naruto, que a gente tava assistindo Naruto, né? Eu sempre assisto as coisas com meu irmão, porque eu não gosto muito de assistir nada, não. Tipo assim, eu tenho preguiça, sabe, de assistir. Eu tenho preguiça de ficar assim, assistindo as coisas, entendeu? Na maioria das vezes eu fico escutando música, arrumando a casa, fazendo comida, lavando roupa, ou então estudando. Eu não assisto muita coisa, não. Aí eu gosto de ficar no YouTube. Eu fico no YouTube assistindo vídeo. Mas assistir filme, série, assim, eu tenho preguiça. Enfim, mas aí é isso. Aí a gente vai assistir o Pânico mais tarde. E eu vou ver se eu tomo meu sundae. Mas sundae é tão caro. Mas eu vou ver se eu tomo um sundae lá no shopping. E é isso. Um beijão. Até mais tarde. Claro. Eu acho que foi você que dessa pessoa que ele estava falando pra você. Falo de tudo. Hipócrita, né? Sou mesmo. A mulher é do Big Brother, então tem que esconder da namorada. Tu não pegou a salada? Eu falei pra tu pegar a salada. Depois tu pega. Esqueci. Tem que comer salada. Ó, no teu prato só tem carboidrato. Que dieta é essa? Tá errado. Também sem falar bastante. O feijão tá bom, né? O que foi? Tá pensando? Esperando o final. Beleza, encalhado, agora. Chegamos no cinema, aí a gente passou na... Cadê ele? A gente passou na Americanas pra comprar algumas coisas. Aí a gente comprou só besteira, só chocolate. E aí o Geis quer assistir aquele filme lá, que é meio de terror, sabe? Eu não tô muito animada pra assistir não, mas... Que foi? Ainda tá aí? Não vai sair mais não, sabia? Vai não. Não vai sair mais de... Como é que fala? De cartaz não. É esse aqui. Qual que tu queria? Tu queria como? Vamos ver aqui. Enfim, aí a gente foi na Americanas, comprou algumas coisas. Aí eu mostrei pra ele aquela sandália que eu tinha comprado de R$10. Aí eu falei, olha, gente, tá barato, compra também. Aí ele foi e comprou também. Aí ele comprou uma pra mim e uma pra ele. Daquela que tava barata, sabe? Enfim. Aí a gente comprou um monte de chocolate pra comer na hora do filme. O que foi? Não tá achando? É esse dali, ó. Não é esse não? 6 horas? Que horas são? Sim, mas eu queria ver o outro. Hã? Aquele é legendado, aquele não, né?
Porque 4D? Deixa eu ver se tem o 4D aqui. Só 8,50. Ah, não, 8,50. Toma, Avatar O 3D. Avatar. 3D não será mais O do Avatar. Mas são 17,7, tá lá, né? Não, não. Ah, vai. Bota esse dali mesmo, esse, ó. Não, mas 6,50? 6,50. 6,50? A gente chegou muito cedo. E agora? É isso. Eles mudaram a decoração do cinema, tá bonito? Então, gente, já que eu sou milionária, eu aluguei a sala de cinema só pra mim. Ó, não tem ninguém, só tem a gente. Mas eu acho que o pessoal vai chegar depois. Tu quer tirar foto? Aqui? Eu acho que tá muito escuro pra tirar foto. Cinema sem fim. Fazia tempo, hein, que o filme não me deixava tão fisicamente mexida, sabe, na cadeira do cinema. E foi exatamente isso que eu senti assistindo. Enfim. Do diretor Oliver Aí a Roth, gente... que tá concorrendo ao Oscar de melhor filme internacional e melhor som, aliás. Que som! A gente vai assistir Pânico. Vamos repetir el mismo sonido, ¿ves? É... Nunca se sabe si el tema será el último sonido que haga. Pero no se escucha nada. Onde é que vê? Pues claro, Não sei. solo es para escuchar, es para bailar. Sirac também foi premiado no Festival de Cannes e traz o Pedro 13, Almodóvar como 12, produtor. né não? A história então começa aparecendo 11 e 12, né? um pai e um filho no deserto. Aí a gente rural, em sentou busca bem da aqui filha atrás. desaparecida, que foi vista numa rede. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, quando eles decidem seguir um grupo de Dá um oi. pesqueiros numa viagem mais profunda do deserto, em busca A gente de outra sentou vida, aqui quem atrás, sabe ó. encontrar a filha, Dá pra ver todas as se cadeiras. transforma. Vira uma experiência sensorial. Fotografia, os planos abertos e uma virada que me deixou atordoada no isso. cinema. Aí o filme vai demorar um pouquinho pra começar ainda, né? Max empurra a gente pra Porque tá atravessar passando aquele os deserto créditos. junto com eles, num simbolismo Mas é de isso, a gente vai assistir o purgatório, filme, eu depois a diria. gente vai pra A casa, gente eu vive acho. as mesmas emoções.